O US Open está chegando e nós estamos aqui para analisar a chave masculina e feminina, a chave dos favoritos ao título desse Grand Slam nova-iorquino, essa edição de 2024 do torneio, além de conferir também o caminho dos tenistas brasileiros. Então, seja bem-vindo aqui a este vídeo super especial. E é justamente pelos tenistas brasileiros que nós vamos começar. Beatriz Haddad Maia, Thiago Monteiro e Thiago Wilde são os tenistas que vão representar o Brasil nesta edição do US Open. E é justamente com a Beatriz Haddad Maia que a gente começa essa análise das chaves. A Bia fará a sua estreia contra a agora Armênia Elina Avanesian, número 51 do mundo, uma tenista jovem que está em uma temporada de ascensão, vem conseguindo uns resultados bem interessantes nos últimos meses. Partida que, ao meu ver, não deveria ser difícil, porque a Bia tem um arsenal maior do que o da Avanesian, é muito mais tenista do que a sua adversária, mas como esse tem sido uma temporada muito esquisita para a brasileira, eu vou ficar com o meu pé atrás aí. A Bia está no quadrante da Rybakina, mas até ela chegar lá, que seria um possível duelo de oitavas de final, a Bia ainda teria que, além de passar da estreia, que vai ser difícil por causa do momento da Bia, ela pode enfrentar aí uma Sara Sorribes Stormo pelo caminho, que não é nada fácil, a gente já sabe disso, Ana Kalinskaya. Então o caminho não é simples, galera, como em todo o Grand Slam para a Bia, né? A Bia vem fazendo uma boa campanha no WTA 250 de Cleveland. No momento que a gente está gravando, ela está já classificada para a semifinal do torneio. A gente não sabe como vai ser o futuro desse torneio. A partir do momento que esse vídeo já estiver no ar, a gente torce para que venha aí uma final, quem sabe até um título para a Bia. Seria muito bom, traria ela aos poucos de volta aí aos bons momentos, daria boas sensações para esse US Open. Na chave masculina, Thiago Monteiro estreia contra Hugo Humbert. O head-to-head é favorável ao brasileiro, pessoal. O Thiago venceu o tenista francês no ATP 250 de Eastbourne em 2022, quadra de grama. Só que o Hugo Humbert vive um dos melhores momentos de sua carreira. Então, vai ser um jogo bem difícil aí para o Thiago Monteiro. Caso ele consiga avançar, ele pode ter aí na segunda rodada o argentino Francisco Comesana ou o suíço Dominic Stricker, e na terceira rodada ele pode ter aí um Matteo Berrettini ou até um Taylor Fritz. Seria jogo bem complicado. Por fim, Thiago Wilde estreia de novo contra Andrei Rublev, repetindo o que aconteceu no Australian Open desta temporada. Obviamente, jogo duríssimo para os dois lados, tanto para o Wilde como para o Rublev. O Wilde vendeu muito caro a derrota para o Rublev na primeira rodada do Australian Open deste ano. E o Rublev não está no melhor ano, na melhor temporada de sua carreira, né? Longe disso, tem sofrido muito com a parte mental. Conseguiu bons resultados nessa preparação para o US Open, mas vem sofrendo aí um pouco com a parte mental. Então, vai ser complicado para os dois lados. Prepara a pipoca, porque tem tudo para ser mais um jogão. Lá no Australian Open foi 5 sets essa partida. Se passar, o Wilde pode enfrentar aí talvez um Chris Eubanks dos Estados Unidos na segunda rodada e talvez aí para uma terceira rodada o Jiri Lehecka. É caminho difícil para os brasileiros no US Open, hein, Daniel? Grande abraço, amigo, ligado no nosso podcast Quadra Principal. Abraço, Lucas. Acabou a ressaca olímpica, né? A gente passou o período de ressaca olímpica, mas acabou. Estamos de volta agora com o último Grand Slam da temporada. Olha, estreias difíceis brasileiros. Eu discordo um pouco de você quanto a Elina Avanesian. Acho que é um jogo fácil, independentemente da fase da Bia. Não acho que é um jogo fácil, não, porque agora a Armênia, de só 21 anos de idade, está em franca ascensão no circuito, está quase entrando no top 50, né? Tem uma campanha de 25 vitórias e 8 derrotas este ano, que está sendo um ano de afirmação dela. Foi vice-campeã recentemente do WTA 125 de Ásia, que foi no Saibro, né? Mas fez uma boa campanha em Cincinnati, né? Furou o quali, chegou nas oitavas de final, derrotando na campanha Jelena Ostapenko
e Bianca Andreescu. Então, não é uma tenista, eu acho que independentemente da fase da Bia, não acho que seja um jogo simples, é uma tenista perigosa, é uma tenista que se movimenta bastante, né, na quadra. E, bom, cara, mas assim, eu não olho mais caminho de chave da Bia, sabe? Não olho mais caminho de chave, eu olho só para a adversária de momento, que é, no caso, a Vanessian. Porque, tudo bem, essa semana ela tá fazendo uma boa campanha em Cleveland, como você mencionou. Ela jogar essa semana e tá ganhando esses jogos, está sendo fundamental, né? Para ela retomar a confiança, porque o que está acontecendo mesmo é realmente a questão de falta de confiança, a questão mental. Porque todas as adversárias, não importa que estilo seja, não importa o ranking que seja, acreditam que pode ficar até o final contra a Bia. A gente teve em Cincinnati, a Bia enfrentou a Pavlyuchenkova, fez um ótimo primeiro set, venceu o primeiro set, sacando muito bem. E aí, a partir do segundo set, que foi muito equilibrado, diga-se de passagem, mas a Pavlyuchenkova que cometeu muitíssimas duplas faltas, errando bastante, mas ficou ali porque ela percebeu que uma hora a janela ia abrir. Né? A Bia ia dar uma oportunidade para ela e ela aproveitou a oportunidade, mesmo cometendo um caminhão de erros, conseguiu encontrar uma maneira de vencer a Bia. Então as adversárias já entenderam que é ficar no jogo e acreditar até o final, não desistir, que elas podem ter a oportunidade. Então, eu acho que tá ficando repetitivo que a gente fala. O jogo vai ser muito pautado pelo que a Bia vai fazer. E, Daniel, é interessante até esse ponto, foi um ponto colocado em destaque também dos caras do New Balls Please, o podcast do Fernando Nardini e do Fernando Meligeni. Bem interessante realmente essa questão, né? Parece que as adversárias neste ano estão vendo que em algum momento vai ser possível, né? Vencer a Bia ao longo do jogo. A Bia pode jogar bem como for, que parece que em algum momento ela vai abrir uma porta. E é nessa hora que a adversária entra. Tomara que seja diferente agora nessas fases finais em Cleveland, para ver se ela empolga, para ver se ela ganha mais confiança com esse resultado, mas realmente tem sido a tônica de 2024, infelizmente. E em Cleveland ela tem conseguido vitórias por 2-0, né? Vitórias em 7 diretos, né? Então isso está sendo até importante. Quem joga esses torneios pré-Grand Slam, né? Fica sempre aquela coisa, né? De se você se desgastar muito, né? E pelo visto a Bia tem, né? Vencido jogos sem ficar muito tempo em quadra. Isso também é importante até da questão física. Mas voltando a falar, realmente, se a gente pegar a campanha da Bia este ano, vários jogos em que ela perdeu, até mesmo que ela venceu, ela começa bem os jogos. Ela começa executando o seu plano de jogo, sacando bem, mas não consegue se sustentar. A questão é que a gente sabe que o jogo de tênis é um jogo de oscilações, mas a oscilação da Bia está sendo uma oscilação a ponto de que o nível técnico dela durante o jogo tem caído bastante. E aí a adversária se aproveita da situação e vence os jogos. E aí abre um portal para elas, né? Porque várias tenistas que venceram a Bia isso, fizeram grandes campanhas no torneio em que venceu a Bia, né? Mas é isso, eu acho que bola por bola, a Bia é favorita e a Bia tem totais condições de vencer. A questão é o se, né? Se ela executar o plano de jogo, se ela não oscilar muito, né? Eu acho que o ponto todo é esse. Jogando o que está jogando, se jogar o que está jogando em Cleveland e jogar o que a gente sabe que ela é capaz, ela tem totais condições de vencer e aí ir adiante. E eu vou ficar só na estreia, tá? Da Bia, não vou ficar projetando caminho, pegar ribaque nas oitavas. Isso a gente vê jogo a jogo. Passando para os Thiagos. Primeiro, o Monteiro. Cara, o Humbert realmente é uma temporada, né, que agora ele é top 20, né, do ranking mundial. Tem 2 títulos este ano, né, ambos em quadradura. Aliás, este é a superfície de melhor performance do Humbert, né. Porém, se a gente pegar pós o Wimbledon, esse recorte pós o Wimbledon, ele tem 2 vitórias e 4 derrotas. Então ele não está numa sequência muito favorável, que é bom para o Thiago Monteiro. Mas a questão é que é um cara que saca muito bem, é um jogo que eu imagino que o Thiago Monteiro não vai ter muitas chances.
mas elas vão aparecer. Num jogo de 5 sets, elas sempre aparecem. E quando aparecer, o Thiago Monteiro tem que aproveitar as oportunidades. O Thiago Monteiro, ao longo da carreira, teve jogos muito duros contra tenistas até melhores ranqueados que ele, que o Thiago Monteiro perdeu por detalhes. Né? Ele começou a mudar um pouco esse panorama nessa última temporada, nesses últimos 12 meses. Né? Então é um jogo que o Thiago Monteiro vai ter que fazer o seu, vai ter que sacar muito bem e aproveitar as poucas brechas que eu imagino que o Humbert deva dar para o Thiago Monteiro. Então, o head-to-head é favorável, 1-0, né? O jogo na grama, então isso já dá uma confiança para o brasileiro. Mas é isso, eu imagino um jogo de poucas chances, mas elas vão aparecer e aí o brasileiro tem que aproveitar para ter um sucesso, né? E conseguir vencer esse cabeça-chave que já seria, né? Evidentemente o francês é o favorito aqui, que ele é o cabeça-chave, mas não me surpreenderia se o Thiago Monteiro conseguisse se vencer, né? E vamos ter aí o reencontro entre Rublev e Wilde, né? Um jogo, uma batalha, que foi uma batalha decidido no match tie-break do quinto set na Austrália. Então, imagina que a gente vai ter um jogo longo aqui também no US Open, vai ser uma batalha mental, né? Como você falou, o Rublev vem passando por essa turbulência nessa temporada, e o Wilde a gente tem as questões, né, também, que ele também se perde muito nos jogos, e quando ele tá nos momentos de oscilações, ele meio que, entre aspas, desiste do jogo, perde o foco, isso a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Holger Rune em Wimbledon. Ele começa muito bem o jogo, e depois o Rune se recupera e ele se perde na partida. Então, isso, até contra o Monfils em Roland Garros aconteceu muito isso também. Então, o Wilde já mostrou que é capaz de surpreender o Rublev pelo que ele jogou na Austrália. A questão é, vai ser capaz de fazer isso novamente e vencer, e agora vencer o jogo, né? Aproveitar até esse momento de turbulência do Rublev. Então, fica aí o questionamento. Eu acho que na escalada assim, de possibilidades, eu boto Bia com mais possibilidade de vencer. Depois o Thiago Monteiro e por fim o Thiago Wilde, porque o Thiago Wilde era início de temporada também, e a gente achava que o Thiago Wilde fosse decolar, né? Digamos assim, fosse ter uma temporada melhor. Ter uma grande vitória contra o Fritz em Miami, mas não teve consistência, não deslanchou. Essa é a realidade. O Wilde não deslanchou nessa temporada, né? E então eu coloco aqui mesmo com o back turbulento, eu coloco o Wilde com menos possibilidades na escalada de possibilidades. Não que ele não possa vencer também. Mas acho a Bia favorito no confronto dela. Thiago Monteiro não é favorito, mas dada a fase recente do Rublev, eu acho que o Monteiro tem sim possibilidades. E o Red é favorável. E o Wilde com menos possibilidades. Boa, é isso aí. Vamos agora falar sobre a chave masculina do US Open 2024. Jannik Sinner chega a Flushing Meadows com o título do Masters 1000 de Cincinnati, mas sob muitíssima pressão por causa da polêmica falha nos testes antidoping em março deste ano, fato que foi revelado só agora. Isso aconteceu durante o Masters 1000 de Indian Wells. Um caso em que o italiano saiu praticamente ileso, sem suspensões, precisou apenas devolver a premiação conquistada no torneio. E os pontos, foram 400 pontos perdidos nessa, mas zero suspensão, então saiu praticamente ileso. Enfim, acho que a gente precisaria de um podcast inteiro só para falar sobre esse caso, porque é realmente bem polêmico. O modus operandi, a forma como a ITIA tratou o caso, mas enfim, chega sob muita pressão, ele estreia contra o Mackenzie McDonald, ou Mackenzie Burger King, se você gostar mais do Burger King. Ou Mackenzie Bob's. Ou Mackenzie Bob's. Ou Mackenzie Podrão da Esquina, se você preferir aquele KFC, lanchinho tem mais várias barato. aqui. São muitas opções de lanche. Algumas dessas empresas quiserem fazer a propaganda aqui no nosso podcast, a gente tá aceitando. A gente aceita. Aí para a segunda rodada, caso o Sinner avance, ele vai ter outro tenista da casa, pode ter outro tenista da casa pela frente, o Alex Michelsen.
muita gente espera muito do Mikkelsen, né? Então pode ser um jogo interessante. Na terceira rodada pode ter um Stan Wawrinka, que tá longe, muito longe de sua melhor fase, mas é o Wawrinka. Ou o Nicolas Jarry, se o querido sair da zica que ele tá vivendo, né? Só perde desde, sei lá, o meio do ano, mais ou menos. Oitavas de final, ele pode ter o Tommy Paul, e aí o buraco já começa a ficar um pouco mais embaixo. Quartas contra o Tsitsipas, ou o Auger Aliassime, ou o Daniil Medvedev, que é o mais provável. E semi contra Carlitos Alcaraz, ou quem sabe se tiver uma surpresa aí pelo caminho, Alex de Minaur, talvez. Vamos ver. O campeão olímpico Novak Djokovic, realizado, um novo homem de quase 40 anos. O Ele homem está encara o completo qualifier. agora. O homem está completo. Um homem completo agora. Ele encara o qualifier Radu Albot na estreia, mas poderá ter um compatriota na segunda rodada, o Laszlo Djere. Na terceira rodada, ele pode encarar o encantado Alexei Popyrin, que ganhou o Masters 1000 do Canadá. E nas oitavas pode ter aí um Ben Shelton, que seria uma reedição da semifinal do ano passado do US Open, ou até mesmo Frances Tiafoe, que fez recentemente aí a final do Masters 1000 de Cincinnati contra o Sinner. Tiafoe que tá voltando, né? Ele teve ali uns 6 meses bem abaixo, e agora ele tá retomando aí a boa fase aos poucos. Nas quartas, ele pode ter Rublev ou Dimitrov. Na semifinal pode vir aí um Musetti, Zverev, Rune, Rude. Tem uma porção aí de gente que pode vir para o caminho do Djokovic numa semifinal. Por fim, Carlos Alcaraz, o vice-campeão olímpico, campeão do US Open de 2022, dono de 2 títulos de Grand Slam nesse ano, venceu o Roland Garros e venceu o Wimbledon. Ele encara na estreia o australiano Li Tu, que veio do torneio qualificatório. Daniel, na minha opinião, já vou deixar aqui já a minha opinião, é o caminho mais difícil entre os três favoritos ao título, porque a partir da segunda rodada o negócio já fica meio complicado já. Ele pode ter o Botic Van Zandschulp, acertei o nome, aprendi a falar o seu nome, o Boticão da Massa. Na terceira rodada ele pode ter o Jack Draper, que vem num bom ano, então já é um pouco complicado já. Em oitavas de final, talvez venha aí um Alejandro Tabilo ou um Sebastian Korda, que fez uma boa preparação para o US Open. Hurkacz, de Minaur ou Khachanov aí para uma possível quartas de final. Sinner ou Medvedev na semifinal. O que eu quero saber agora é, na sua opinião, qual é o caminho mais difícil, Daniel? E você que está assistindo, deixa nos comentários aí também qual é o caminho mais difícil da chave masculina. Fala aí pra gente. Cara, eu concordo com você. Acho que o Alcaraz pegou o caminho mais difícil. Na verdade, não tem tanta diferença assim entre os caminhos, sabe? Na segunda rodada, além do Van de Zandschulp que você falou, pode ter o Denis Shapovalov também, né? Ali na segunda rodada, o Shapovalov que ainda está tentando buscar reencontrar o seu melhor tênis, aliás. Se ele não for desclassificado, né? Se ele não for exatamente o que eu ia falar, se não for desclassificado, se não inventar de xingar alguém na plateia, alguma coisa assim, né? Mas pode ser um adversário complicado também, realmente, a partir daí ele pode ter confrontos complicados, Draper, Korda, né? de Minaur, Hurkacz, que é engraçado como Alcaraz e Sinner sempre cai no mesmo lado da chave, né? Impressionante. Não será dessa vez que a gente pode ter uma possível final Alcaraz e Sinner, né? Então acho que o Alcaraz realmente pegou o caminho mais complicado. A questão é que esses caras, eu não vejo esses caras com consistência em jogo de 5 sets, né? Que é a marca dos Grand Slams, né? A chave masculina. Então, obviamente, em tese é o caminho mais difícil, mas eu até a semifinal, desses possíveis postulantes, claro, o US Open ele tem uma coisa que ele é um Grand Slam mais aberto, né? Por ser fim de temporada, então a imprevisibilidade pode acontecer mais nesse torneio, né? E o Alcaraz já vem com o acumulado da temporada, não que os outros também não venham, mas o Alcaraz vem, sempre chega longe nos torneios, né? Então ele tem um acumulado de jogos muito maior. Mas ele também tem uma questão física muito invejável, né? Então, a questão é a consistência de jogos 5 sets que eu, particularmente, desses aqui eu só vejo no Sinner. Talvez o Korda, com apoio da torcida,
né, possa fazer alguma graça, né? O Hurkacz teve uma lesão seríssima em Wimbledon, né? A gente achou até que fosse fim de temporada para ele, mas ele conseguiu se recuperar muito bem, né? Até surpreendentemente, né? Tá aí na chave. Tem o Deminor que é muito consistente, joga bem quadradura em todos os pisos, tá? A questão é saber se esses caras em 5 sets vão conseguir bater o Alcaraz, né? Então, tem essa questão aí. Sobre o Erik Sinner, o Mr. Amidalite, Mr. Clostebol, fica a gosto do freguês, né? Agora eu acho que a gente começa a entender por que ele repentinamente desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Paris, metendo o atestado do Amidalite. A minha tese, você falou, acho que a gente pode fazer um podcast falando sobre isso. Minha tese é de que ele e todo o seu staff tinham receio dessa bomba estourar durante os Jogos Olímpicos. E aí a gente sabe como a UADA, né, a Agência Mundial Antidoping, é mais rígido. Imagina o escândalo que seria em Paris, né? Então, essa desistência, agora a gente começa a juntar os pontos, né? Mas, enfim, voltando a falar do caminho dele, e olha, eu falei com você até internamente no WhatsApp, que eu acho que ele pode ter uma hostilidade, principalmente porque ele pode pegar 2 americanos nas 2 primeiras rodadas. Já tem um na estreia, com o Mackenzie McDonald, e ele pode ter o Mickelson na segunda rodada. E o US Open é conhecido como o Grand Slam mais barulhento, né? Dos 4, né? Então, ele pode ter uma hostilidade aí durante o torneio, né? Por causa dessa questão aí. Mas em relação à tabela, em relação ao caminho, ele tem um caminho também que não é um caminho tão simples assim, não, tá? São 2 aqui adversários, especialmente o segundo, como você falou, o Mickelson tem muita expectativa sobre ele, né? Um excelente sacador também e tal. O Jarre, que, né, se empacar, é um excelente sacador também. Tem o Tommy Paul, americano, consistente. Tem o Arthur Fields, né, que é um cara também, um jovem francês aí também super talentoso. E tem as quartas de final, que ele tem o Medvedev, que já ganhou do Sinner, em outras oportunidades, é um cara que já ganhou US Open, aí conhece os caminhos, né? Confesso que se passa ali acima, eu não confio muito, não. Então, é um caminho complicadinho também, tá? É um caminho complicadinho. Talvez a fase de alguns aqui não seja muito boa, então, por isso que a gente coloca o caras com um caminho mais difícil. E o Djokovic, como sempre, dando sorte, né? Dando sorte no sorteio em Grand Slam. É impressionante, né? Já fugiu do Alcaraz, né, que ele podia cruzar com o Alcaraz na semifinal, o Alcaraz foi para o outro lado, né? É uma primeira rodada tranquila, uma segunda rodada tem o Struff ali, pode ser, né? Que tem o Poprin, né? Que vem aí de título de Masters 1000, surpreendente, né? Nas oitavas pode ter o reencontro com o Ben Shelton, que ele venceu na semifinal, né? Batendo o telefone na cara do Shelton. Pode reencontrar aí nas oitavas, né? Ou até o Francis Tiafoe, né? Que parece que está voltando à sua velha forma, foi finalista, né? Em Cincinnati, então o Tiafoe vem voltando a jogar bem. Né? Quartas ali, tem o Rublev, tem o Dimitrov, a gente sempre acha que vai fazer uma grande campanha em Grand Slam, não, que o Dimitrov, que não sei o quê, promete muito, Ele vai entrega cair pouco. na segunda rodada, cai na terceira rodada. Promete muito, entrega pouco, né? Aí fica complicado, né? E aí a semifinal ele pode ter ali o Alexander Zverev, né? Então, o campeão olímpico Novak Djokovic, né? Acho que dos 3 pegou o melhor caminho, na minha opinião. É isso aí. Bora agora para os duelos mais interessantes de primeira rodada dessa chave masculina. Eu separei o meu aqui e o meu jogo é Stefanos Tsitsipas e Thanasi Kokkinakis. Ambos são bons tenistas, mas nenhum deles vive um grande momento na temporada, na carreira, e eles costumam protagonizar grandes jogos em grandes lãs, jogos muito longos, e o US Open é o melhor lugar para esse tipo de caos. Então eu acho que vem jogo insano por aí. Inclusive, o único jogo entre eles foi no Australian Open de 2021, partida vencida pelo grego em 5 sets, com muita loucura em quadra. Então pode esperar que pode vir aí mais 5 sets dessa vez no US Open. Mas qual que é o seu destaque, Daniel? O Kokkinakis adora jogo longo também, né? Ele faz jogos longos aí. Tem um jogo longo na Austrália contra o Andy Murray que acabou às 4 da manhã na Austrália. A gente mencionou isso no podcast que a gente homenageou o Andy Murray. Aliás, eu, se fosse a organização do US Open, colocava esse jogo para encerrar alguma quadra.
Porque se botar como primeiro jogo, vai atrasar a programação da quadra. Vai Isso aí atrasar. Então é melhor colocar como último jogo, que acabe lá no meio da madrugada, enfim, eles que lutem. Mas vamos lá, o jogo que eu escolhi é um jogo interessantíssimo também. Holger Rune e Brandon Nakashima. Brandon Nakashima, que é um excelente sacador. Brandon Nakashima, que é também um jovem aí que, né, tá aí em ascensão no circuito. Entrou no top 50, número 48 ranking mundial. E o head-to-head é favorável ao Nakashima. 2 confrontos, 2 vitórias do americano. Ambas em quadradura, que é a superfície do US Open. E o Ogeruni é outro tênis que até agora, né, a gente espera muito o Grand Slam, mas ele ainda não emplacou, né? Isso aqui é a realidade. Enquanto a gente já tem o Alcaraz aí, já campeão de Grand Slams, o Sinner também já ganhou o seu Grand Slam, o Ogeruni a gente achava que seria ali mais um dessa geração que tivesse ali na briga, mas né, ainda não emplacou, né? E é um jogo aqui que podemos ter uma surpresa, podemos ter uma zebra aqui logo na primeira rodada, porque o Nakashima, né, já tem um head-to-head favorável, um excelente sacador e está jogando em casa na sua superfície preferida. Então, é um jogo aqui que pode prometer também muito entretenimento. Holger Rune, que já tem título de Masters 1000, já venceu o Djokovic, mas realmente nos grandes lãs ele não tem entregado tanto. Inclusive, estará no Rio Open, hein, galera? Holger Rune já foi confirmado aí pelo Rio Open, o Lorenzo Musetti também, tem uma galera muito boa vindo por aí, vai ser bem interessante, quem sabe a gente vai lá no Rio Open para conferir como vai ser o torneio. Vamos ver as possibilidades aí do futuro. Mas galera, bora falar agora sobre chave feminina do US Open. Temos coisas muito interessantes aqui sobre a chave feminina. Medalhista de bronze em Paris 2024, campeã de Roland Garros nessa temporada, campeã do US Open em 2022, Iga Swiatek, número 1 do mundo, não fez uma temporada de piso duro muito brilhante, mas ela tem dominado praticamente a temporada inteira, o circuito da WTA. É uma das favoritas ao título mais uma vez, e ela estreia contra uma tenista vindo do torneio qualificatório, a Kamila Rakimova. Depois, ela pode enfrentar a Daria Savili na segunda rodada, a Anastasia Pavlyuchenkova na terceira, talvez, e aí teria um confronto contra a Mirra Andreeva nas oitavas, possivelmente. Daniel, nas quartas, pode vir aí uma Jéssica Pegula, com apoio da torcida, ou até um polêmico duelo contra a Danielle Collins. Já foi polêmica nos Jogos Olímpicos, poderia ser polêmica no US Open, com a Collins tendo a torcida praticamente inteira ao seu favor, afinal ela joga em casa. E na semi, a Iga pode ter aí a Rybakina, Ostapenko, Osaka, Pauline, é uma chave muito aberta e tem alguns duelos interessantes aí no caminho da Iga. A Aryna Sabalenka, campeã do WTA 1000 de Cincinnati, finalista do US Open no ano passado, é outra que estreia contra uma tenista vinda do quali, a australiana Priscilla Hon. Curiosidade, aqui a Rakimova ganhou da Hon na última rodada do quali, acabou que as duas entraram na chave por causa de desistências. Na segunda rodada, a Sabalenka pode enfrentar aí a sensação de Wimbledon, Lulu Sun. Na terceira rodada pode ter a Ekaterina Alexandrova. Nas oitavas, pode vir aí uma Madison Keys. Nas quartas, um possível jogo contra a Kim Wenzheng, que aí seria uma reedição da final do Australian Open, ou um jogo contra a Donna Vekic, que faz boa temporada ali. A partir da temporada de grama, ela vem jogando muito bem. E para a semifinal, pode ter aí Coco Gauff ou Bárbara Krejcikova. A Zeng, inclusive, que foi medalhista de ouro, né, em Paris, e a Vekic, que foi prata. Então, teria alguma medalhista aí pelo caminho, talvez a Sabalenka. Por fim, vamos falar dela, a atual campeã do US Open, Coco Gauff. Ela encara a Varvara Gracheva na sua estreia. Pode ter Solana Sierra na segunda rodada, Elina Svitolina na terceira, que seria um jogo bem difícil para Coco Gauff. Se passar, ela pode enfrentar aí uma Emma Navarro nas oitavas, uma Krejcikova nas quartas e Sabalenka na semifinal. Mas, Daniel, a Coco Gauff tá muito abaixo nesse ano, né? Num geral, assim, faz uma temporada abaixo, não foi bem
nessa época preparatória para o US Open, então sinal amarelo aí para Coco Gauff, ela que defende um caminhão de pontos aí, que afinal de contas ela foi campeã no ano passado, né? Qual é o caminho mais interessante, na sua opinião, Daniel? Assim, se a Gauff tivesse naquela fase que ela estava, por exemplo, ano passado, ela estava voando, tanto que a gente apostou nela para ser campeã, e foi campeã, né, de fato. Se ela tivesse na fase que ela estava no passado, eu botava o caminho da Gauff como o melhor caminho aqui, né? Mas, por exemplo, ela tem 2 primeiras rodadas aqui super acessíveis, né? A terceira rodada tem Svitolina, que é um jogo bem difícil, né? Dada a fase da Gauff também, mas Svitolina também a gente achou que fosse também deslanchar esse ano, né? Mas Svitolina não deslanchou como a gente achava que seria, né? Ela teve a retomada dela, né? Ano passado, depois ela se tornar mamãe, né? Fez ótimos torneios, foi bem Grand Slams e tal. Mas esse ano eu achei que ela fosse ter uma temporada melhor para chegar mais perto do top Dá 10, um, dá por um exemplo. passo a mais, né? Ficar mais perto do tão sonhado Exato, título de Grand Slam, né? exato. Então, também tem isso, né? Um jogo difícil para as duas, na verdade, né? Então, nas oitavas pode ter a Emma Navarro ali, que tá também em ascensão, top 20 e tal. Eu acho o caminho dela bem interessante, tá? A Galf não tá numa temporada, como você falou, não tá numa temporada tão boa, né? Como foi ano passado, né? Quarta de final tem a Sakkari, tem a Zarenka, tem a Badosa, que voltou a jogar bem, né? Título em Washington. Tem a Kretikova, que foi finalista apenas finalista, foi campeã, né? De Wimbledon. Então, assim, vamos comparar, e tem a Sabalenka, que pode ser a reedição, né, da final do ano passado. Vamos fazer a comparação com as outras duas principais favoritas. Ó, a Iga. As duas primeiras rodadas tranquilas, mas tem a terceira rodada que tem a Pavlyuchenkova. A Pavlyuchenkova tem um estilo de jogo muito parecido com a Helena Ostapenko, em que a Iga tem sérias dificuldades. Tanto que tem um head negativo com o Ostapenko. Então, é um jogo que pode exigir muito da Iga aqui na terceira rodada da Pavlyuchenkova, né? Se ela não cometer tantas duplas faltas, e sacar como saca, a Iga pode ter grandes dificuldades aqui de passar. Oitavas tem a Andreeva, que está, né, pouco a pouco já crescendo, se firmando, né, no top 20, tentando se firmar no top 20. Ainda a Pirralha. Como você falou, tem as quartas de final que podemos ter uma americana, muito provavelmente, porque ou vai ser a Pegula, né? Tudo bem, tem ali a possibilidade da Bolt ali, pode surpreender, tem a Schneider, pode surpreender, mas muito provavelmente vai ser uma Pegula ou uma Danielle Collins da vida, né? Então, podemos ter uma reedição aí dos Jogos Olímpicos que a gente teve troca de amabilidade, né? Uns momentos de destempero, né? Então, seria muito interessante, né? E a Collins e a Iga que já fizeram outros. Já teve jogo na Austrália que a Collins esteve muito perto de vencer, teve jogo na mão e não conseguiu vencer. Então, o caminho da Iga é um caminho bem espinhoso também, né? E a Arina Sabalenka? A Arina Sabalenka também pode ter um caminho de reencontros, porque acho que ela tem 3 primeiras rodadas aqui ok para ela. Aí nas oitavas ela pode ter a Madison Keys, que ela enfrentou na semifinal do ano passado no US Open. Aí nas quartas de final pode ter o reencontro com a Zeng, que foi reedição da final do Australian Open desse ano, e pode ter a reedição da final do ano passado com a Coco Gauff na semifinal. Eu acho que no frigir dos ovos aqui, pegando aqui a média, eu acho que a Sabalenka, eu acho que a Gauff teria o caminho mais acessível se ela tivesse numa fase boa. Então, acho que, dada a fase e dado a fase das outras tenistas também, acho que a Sabalenka tem o melhor caminho das 6, mas também não tem muita diferença não, tá? Eu acho que das 3, a Iga pegou o caminho, a meu ver, um pouco mais complicado, no geral. Isso aí. A Sabalenka, nossa Miss Açaí. Misa Galera, sair, bora falar. É. E Ah, futura que você... brasileira, hein? Boto fé, rapaz, já tá futura brasileira. corintiana, tá? Já tá sofrendo aí, Corintiana. já sofrendo aí com o Corinthians. Deu sorte para o Corinthians que avançou nos pênaltis na Sul-Americana. Isso aí. Vamos falar sobre os jogos de destaque dessa chave feminina. São vários, mas, gente, desculpa, eu só tenho olhos para uma partida apenas, que é Naomi Osaka e Helena Ostapenko. Curiosamente, galera, o único jogo entre elas aconteceu quando elas ainda não tinham título de Grand Slam. A Osaka venceu a Ostapenko por 6-4 e 7-5 em Roland Garros 2016.
No ano seguinte, a Ostapenko ganhou o Roland Garros. E em 2018, a Osaka cresceu de vez pro tênis. E aí enfileirou 4 anos seguidos ganhando um Grand Slam, né? Ganhou o US Open, Australian Open, US Open, Australian Open. Um jogo muito difícil para as duas tenistas, tá? Vai ter bolinha quebrada para tudo que é lado, tiro, porrada e bomba. Prepara a pipoca e senta na frente da televisão para assistir esse jogo, porque vai ser uma maravilha, tá? E um jogaço de tênis que pode eliminar um ícone logo de cara, né? Ou a Ostapenko, ou a Osaka que foi campeã do US Open em 2018, batendo ninguém mais, ninguém menos que Serena Williams. Em 2022, ela bateu a Victoria Azarenka na final, então venceu duas gigantes assim, nas finais que teve no US Open. Inclusive, estatística, se a Osaka chega nas quartas de final, ela é campeã. Isso é fato. Todas as vezes que ela chegou nas quartas de final de um Grand Slam, e foram apenas 4, que é uma loucura uma jogadora do calibre da Osaka ter só 4 quartas de final, mas sempre que chegou foi campeã. É um dado bem interessante isso. E a Ostapenko, a gente sempre espera que ela vem. Não, agora a Ostapenko vai. Não, agora a Ostapenko vai brilhar em Grand Slam. E aí ela acaba caindo no meio do caminho. Vai ser um belíssimo jogo. E o Daniel, a dona Osaka tem que subir nesse ranking, né? Porque não dá para ficar... Pega a Iga na segunda rodada em Roland Garros, agora pega a Ostapenko na primeira rodada do US Open, ou vai ter que operar um milagre aí e vencer a Ostapenko, ou vai ter que subir no ranking para não pegar pedreira logo de cara, né? Eu lamento que a gente já vai perder um ícone logo de cara, né? Acho que esse jogo podia ser mais para frente, obviamente em relação à atratividade excepcional, né? Eu bati o olho e vi, esse é o jogo da primeira rodada, né? Então, mais uma pena que a gente já perde um ícone, né? Logo na primeira rodada. Mas, então, vamos ver aí. Não sei se vai ser Arthur Ashe, porque Arthur Ashe a galera vai privilegiar uma Galf, vai privilegiar uma Pegula, então não sei se vai ser jogo para Arthur Ashe, mas com certeza vai ser uma quadra importante do complexo de Flushing Meadows, né? E assim, eu apostaria, espero não zicar, eu apostaria em queda de cabeça-chave aqui, acho que dada a fase das duas, a Osaka não anda numa fase tão legal assim, então a Osaka pode sim eliminar o Ostapenko e aí abre a chave para ela e aí ela pode ir longe no torneio. E aí chegar nas quartas de final, quem sabe, né? Pode manter o 100% Como de fã da aproveitamento. Osaka, torcerei para isso. Enfim, vamos lá. E realmente a chave feminina tem jogos muito mais, assim, muito mais não. Tem jogos mais interessantes que o masculino, assim, de primeira rodada, né? A gente tem jogos aqui que a gente podia escolher e ficaram de fora, né? Mas como a gente só pode escolher os dois, você escolheu um, eu vou escolher o outro, que é Kim Zheng e Amanda Anisimova. Zheng que vem aí do atual campeão olímpico, vem da sua medalha de ouro conquistada em Paris recentemente, vem confiança alta, já tem final de Grand Slam, entrou no top 10, então é o melhor ano, sem sombra de dúvidas, da carreira da chinesa de 21 anos de A idade. maior cantora da história do tênis. Pois é, porém, não deu sorte no sorteio, né? O sorteio não, no chá revelação, porque tem sorteio no US Open, então Chá Revelação colocou a Amanda Anisimova, que vem na sua retomada, né? Ela que se afastou por um tempo, né? No circuito, né? Para cuidar das questões de saúde mental. Voltou com tudo. Top 50, chegou nas quartas e vem fazendo uma excelente temporada de quadra do América do Norte, com quartas de final em Washington e vice-campeã em Toronto. Sendo que na campanha ela ganhou da Sabalenka nas quartas de final. E jogando em casa, né? Jogando com o apoio da torcida, pode muito bem aprontar para cima da campeã olímpica aí, hein? Então é um jogo aí que a gente pode ficar de olho aí, que vai ser um jogo bem interessante na primeira rodada. E bem curioso, né, Daniel? Esses caras são espertos. Coloca uma americana que tá voltando agora, tá subindo agora, logo contra uma chinesa que acabou de ganhar medalha de ouro olímpica. São safados esses americanos, viu? Se a Zen fosse brasileira, a gente ia estar cuspindo a abelha africana aqui, né? Meu Deus, como é que pode? Não sei o quê. Mas né? Então, é isso aí. Mas eu acho que é aquilo, é um jogo grande, mas é isso. A Zeng tá numa temporada maravilhosa e sacando uma barbaridade, né? Bom que se diga. Então, pode muito bem despachar a Nisimova também, né? Quem sabe? Mas é um jogo aqui que pode dar para qualquer um dos dois lados, assim como Osaka e Ostapenko. É isso aí. Daniel, campeã e campeão do US Open.
Por favor. Aryna Sabalenka e Novak Djokovic. Cara, são os meus palpites também. Dessa vez, se eu não errarei sozinho. Erraremos juntos. Erraremos juntos. Sabalenka fez um ótimo torneio em Cincinnati, né? E parece que teve um tempo para descansar ali, né? Ela não jogou Jogos Olímpicos, aparenta estar muito feliz, assim, tá vivendo um momento bom da vida. Então, pô, eu acho que o Sabalenka entra bem positiva para esse US Open. E Djokovic, cara, o Sinner vem com muita pressão por causa de toda essa questão do doping. O Alcaraz, eu acho que ele tá cansado já, acho que ele tá torcendo pra temporada acabar logo, porque ele teve um momento de destempero Ele em Cincinnati, assim, destemperou em algo Cincinnati. raríssimo, assim, nesse início de carreira do Carlitos. Então eu acho que ele tá cansado, acho que ele quer tirar férias. Eu imagino aqui, né? Posso estar completamente errado, tô só ouvindo as vozes da minha mente. Então eu acho que isso abre muita chance pro Djokovic. Tá felizão aí, campeão olímpico, eu acho que tem grandes chances aí. Eu vou de Sabalenka e Djokovic. O Djokovic depois da Olimpíada não jogou nenhum torneio, né? Então ele tá fresco, digamos assim. Na verdade, o Djokovic vem jogando poucos torneios, né? Nessa temporada, privilegiou, todo mundo sabe que ele privilegiou os Jogos Olímpicos, conquistou o seu objetivo, agora ele vai atrás de outro objetivo agora, que é o 25º título de Grand Slam, se tornando o maior vencedor de majors entre homens e mulheres, né? Seria mais um recorde a ser batido. Então a motivação dele agora é essa. É isso aí, galera. Fico aqui na expectativa, na torcida, por uma boa campanha dos brasileiros. Tomara que eles consigam ir um pouco mais longe aí no torneio, principalmente a Bia, que a gente sempre fala aqui, né? A Bia tem tênis para ser top 10, top 5, ganhar Grand Slam. Tomara que engrene e que faça um bom US Open. Galera, é isso. Quase 50 minutos aqui falando sobre as chaves do US Open. Brigadão para você que ficou até o final. Deixe seu comentário, seu palpite aí. Quem serão os campeões? Chave feminina e chave masculina, coloca aí pra gente. A gente vai debatendo ao longo do torneio. E Daniel, valeu. Brigadão pela parceria. Pessoal, se inscreve aí no canal, hein? Se inscreve no canal, ajuda o nosso trampo. É de graça. E deixa o like nesse vídeo. Falou, galera. Até mais.